Vamos lá, episódio novo. Tô com a mesma roupa do último porque eu tô gravando na sequência esse aqui. Então me perdoem aí a vestimenta. Bom, nesse aqui eu queria tocar num assunto. Porque assim, no auge dos meus atuais 36 anos, indo para 37 anos em janeiro, tem alguns comportamentos que eu tô vendo que estão mudando em mim. E um deles é o de estar cada vez mais em contato com nostalgia ou aceitar que eu tô ficando velho mesmo, e é isso. Por que eu tô falando sobre isso? Essas semanas que passaram aí eu tava conversando com alguns amigos e falando sobre, sei lá, eu tenho alguns amigos que estão fazendo coleções, né? Eu tenho uma amiga que coleciona vinil, tenho outro amigo que tá fora do país que coleciona vinil. Tava falando com o meu chefe sobre isso, sobre, sei lá, a gente ter perdido com o tempo por conta de algoritmos e plataformas de streaming e tudo mais. Pelo menos pra mim, eu acho que a gente acabou perdendo um pouco o tesão de procurar por coisas, sabe? Procurar filmes, procurar música. Eu, por exemplo, na virada do século, lá no, sei lá, de 99 pra 2000, vou colocar assim, 2000, 2001, vai. Eu tinha um costume, logo quando as lan houses começaram a ficar populares aqui no Brasil, né? Eu tinha mania de que eu conhecia a música por entrar, por exemplo, no site da Amazon gringa. E na época, a Amazon tinha uma divisão de CDs que chamava cdnow.com lá. E aí eu entrava e colocava, por exemplo, eu quero ver o que as pessoas que compraram o CD do, sei lá, do My Chemical Romance, o que elas também compraram. E eles tinham essas sugestões, igual tem ainda hoje, né? Quando você entra na loja, sei lá, quem comprou isso aqui, comprou também aquilo ali. Tinha isso com o CD. E aí o que eu fazia? Eu pegava, anotava os nomes dessas bandas, entrava na época acho que era o Kazaa, não era nem Emule, LimeWare, essas coisas, era o Kazaa ainda na época, e baixava os discos dessas outras bandas que eu encontrei. Depois disso, jogo de videogame, trilha sonora de, sei lá, jogo de corrida de Play 2, Need for Speed Underground, essas coisas. Conheci uma porrada de banda ali. Antes disso, voltando um pouco, antes de internet, antes de ter acesso a essas coisas, o vizinho de um amigo meu trabalhava na Galeria do Rock. Eu tinha um negócio de silkscreen na Galeria do Rock e ele fazia o quê? Ele comprava CDs de bandas que ele gostava, gravava em fita cassete pra gente e apresentava. Então, com isso tudo, eu tinha um prazer do caralho de ir atrás de música, de descobrir música, sabe? Com filmes, por exemplo. Meu pai sempre foi apaixonado por cinema. Então ele ia nas barraquinhas de DVD pirata da feira, comprava uma caralhada de DVD e me mostrava. Ele tinha uma sacola até uns tempos atrás aí, lotada de DVD. E você vai descobrindo coisas que não são necessariamente empurradas pra você goela abaixo ou que são designadas por um algoritmo que entende o que deveria ser o seu gosto ou o que pode ser o seu gosto. Então, basicamente o que eu tenho sentido com o tempo, de que tá me incomodando um pouco eu dar pro algoritmo, pro Spotify, pro YouTube Music, o que seja, o poder de decidir o que eu deveria estar ouvindo. Pra Netflix, pra qualquer streaming aí, o poder de decidir o que eu deveria estar assistindo com base no meu gosto. Todo mundo tem um gosto, a gente sabe as preferências que a gente tem, porém, eu acho que nessa de ir atrás, nessa de tentativa e erro, a gente tinha pelo menos, acho que uma parada de tentar descobrir outras coisas, sabe? Ou de ser impactado com outras coisas que não as que a gente já tá acostumado a consumir. Com isso, o que tem acontecido agora? Eu comecei a querer voltar um pouco no tempo e colecionar CD. Isso é outra coisa que eu acho que eu devo. Por que eu tenho dúvida que é só se eu tô ficando velho ou se eu, sei lá, eu tô num momento de nostalgia um pouco mais agudo. Quando eu era mais novo, eu cheguei a ter uma coleçãozinha de CDs, até que ok, sei lá, tinha uns 100 CDs, porque tudo que era, sei lá, vou gastar dinheiro com alguma coisa ou vou ganhar algum presente, sei lá, eu pedia CD. Vai me dar um CD, não sei o que lá.
E eu tinha uma porrada de CD de um monte de coisa. Pop, rock, música eletrônica, tudo que você possa imaginar. Só que, em alguns momentos da minha vida, eu fiquei muito ferrado de dinheiro. E o que eu fazia? Eu vendia esses CDs por, sei lá, nada pros sebos que tem aqui perto de casa. Então, eu vendia, sei lá, CD, DVD. Eu tive uma coleçãozinha de Blu-ray uma época também. Papo de mais de 10 anos atrás. Que eu vendia a preço de nada. Porque, sei lá, apertava. E aí eu precisava fazer dinheiro de alguma forma. Não que eu fizesse de fato dinheiro, né? Mas era o que eu tinha pra vender na época, então eu vendia. Então eu comecei a sentir que eu tenho uma dívida comigo mesmo do passado em relação a esse tipo de coisa. E a partir do momento que eu comecei a comprar esses CDs, e nem faz tanto tempo, tem, sei lá, papo de 2 semanas. Eu tinha uns CDzinhos que eu guardei aqui, mas por, né, apego emocional. Mas a partir do momento que eu comecei a comprar esses CDzinhos, seminovos mesmo e tal, começou a me voltar aquela sensação da hora de você, porra, pegar o bagulho na mão, abrir, ver o encarte, sei lá, ver o nome de quem produziu, quem compôs e tudo mais, botar no negócio, parar e ouvir o disco inteiro, sabe? Ao invés do que a gente tá acostumado hoje em dia, que às vezes a gente conhece uma música do artista, mas a gente nem se dá o trabalho de tentar ouvir o disco inteiro pra ver se presta, sabe? Então, tipo, é muito louco pensar a sensação que dá. Que, lógico que ela tá atrelada à nostalgia, lógico. Também, talvez, a velhice. Mas, não sei, tem uma coisinha ali a mais, sabe? Do físico. E aí volta no assunto que a gente tava falando de redes sociais. Que tem um valor pra mim hoje que é maior do que o digital. Então, ainda mais se a gente for entrar nessa de inteligência artificial, que aí já vai para outro lado, né? Mas algoritmos em geral, assim, eu acho que eles determinando o que a gente deveria ou não consumir é foda. Que eu acho que, tipo, tira um pouco esse prazer da descoberta, sabe? De a gente, de fato, ir ali, caçar, se errar, sabe? Tipo, sei lá, tem gente que compra lote de CD, por exemplo, só que você não escolhe o CD que você tá comprando. Você compra e recebe um X números de CDs lá, e é isso. Paga um preço ok, e é isso. Isso te traz a oportunidade de conhecer coisas que você jamais pesquisaria, ou que, sei lá, o Spotify jamais recomendaria pra você, porque não tem nada a ver com o que você alimentou ele pra determinar o que ele vai te retornar como resultado do que você, né, tá ouvindo ali. Então, é foda, porque começou a me coçar essas coisas, porque eu comecei a perceber que eu só ouço as mesmas bandas, os mesmos artistas. Se eu não paro em alguns momentos do ano pra ir atrás de coisa nova, essas coisas novas não vêm. Sei lá, às vezes eu até tento usar o rádio lá do Spotify, mas, cara, tipo, funciona? Funciona, mas é tudo igual ao que ele usou como base, que não é necessariamente o que eu tô buscando, sabe? Então acho que essa do CD, tirando toda a parte que eu falei do gostinho, né, do físico ali, de você pegar, do cheiro da coisa, acho que tem esse lado também, sabe? De você de fato ser impactado com coisa nova, no sentido novo pra você, né? Não que seja novo, recém-lançado, né? Mas novo pra você. Tem gente que tem isso com livro, por exemplo, né? Os Kindles, eu tenho Kindle, mas eu tenho livro também, físico. Tem gente que é apaixonado por leitura que, assim, não abre mão de ter livro físico, porque a parada tem um cheiro específico, sabe? É diferente. Então é muito louco pensar que conforme o tempo vai avançando, talvez a gente tente desesperadamente se reconectar com você do passado, com a gente do passado. Em algum sentido que seja, sabe? É que nem aquela história de que conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais parecido com os nossos pais. Mais ou menos isso. Mas isso é um assunto pra um próximo vídeo. Beleza? Obrigado pra quem ficou aqui. Vamos conversar sobre isso aí nos comentários. E até a próxima. Beijo.